segundou na tela da Band. Eu, Lucas BZK, ao lado de Larissa Murad. Vamos trazer tudo do esporte, tudo que aconteceu no final de semana. E final de semana agitado aqui na nossa região, hein? Movimentadíssimo, como você pôde notar aqui, ó, ouvindo muito bem o nosso programa, já percebeu que nossa equipe tem santistas, né? O efeito Neymar é mais do que realidade. Tá começando a era do adulto Ney no Santos e pro fim de semana já abrindo os trabalhos, Neymar assistindo de casa, mas já deu sorte pro Peixão. E fim de semana também com jogos da nossa região, a vitória do Esporte Clube Taubaté em casa, o empate entre Águia e Ituano. E você que está nos assistindo, comenta também esses duelos. Manda mensagem. Manda sua mensagem, 997168014. A gente está esperando, inclusive, abrindo o programa de hoje com vitória. O burro da Central tá embaladíssimo nessa Série A2, hein? As duas equipes queriam se afastar da parte de baixo da tabela e buscar voos mais altos. E o primeiro ataque foi dos visitantes. Jailson bateu firme de fora para fora. Já pelo Taubaté, a primeira chegada foi do zagueiro David, nessa cabeçada sem direção. Os dois times tinham dificuldade em entrar na defesa adversária, então o jeito foi apostar nos chutes de fora da área, mas estava faltando mais capricho nas finalizações. A zaga do burro deu uma cochilada e a bola ficou com o Jailson, que cortou a marcação e na hora do chute foi muito mal. No contra-ataque do Taubaté, muita velocidade e jogadores se movimentando e na hora do último passe, o juizão cortou. Me ajuda aí, professor, assim não. O São Bento se soltava um pouco mais na partida e parava em Samuel ou levava perigo assustando os taubatianos. Mas a verdade é que o jogo estava bem morno. Melhor para o pipoqueiro do Joaquinzão, que trabalhava bastante nas arquibancadas. E esse cruzamento resumiu bem o primeiro tempo das equipes. Taubaté e São Bento foram para o intervalo em branco, 0-0. O segundo tempo já começou com esse pedido de pênalti pelo lado do São Bento. Versátil, o artilheiro Miguel estava de volante e arriscou essa pancada de fora, levando perigo ao gol dos visitantes. Lucas Venuto entrou na área, teve espaço, mas ao invés de chutar, resolveu cruzar e frustrou os torcedores. Já no gol taubatiano, Samuel fazia mais um bom jogo e passava segurança à defesa. E Lucas Venuto parece ter aprendido a lição. Dessa vez ele cortou e mandou a bomba, exigindo boa defesa do goleiro Guilherme Neto. Mas foi aos 22 minutos que o Joaquinzão explodiu. O lateral esquerdo Ailton recebeu na entrada da área e numa tacada de sinuca abriu o placar do jogo. 1-0 Taubaté no Joaquinzão. Na beira do campo, enquanto o Roberto Fonseca estava muito insatisfeito, Roberto Félix estava no seu estilo, tranquilo e pensativo. Wesley Barbosa subiu mais alto do que a defesa do Taubaté e quase empatou para o São Bento no finalzinho do jogo. No desespero, o centroavante Brunão foi levando a bola, levando, e aí acabou o campo, né, jogador? E não tinha tempo pra mais nada. Vitória do burro, Taubaté 1, São Bento 0 e festa dos jogadores com a torcida no Joaquinzão. Com o resultado, o Taubaté chega à terceira vitória na Série A2 e na quinta colocação na tabela. Se antes a briga era para não cair, agora, com os pés no chão, o discurso começa a mudar por aqui. Tiraram a gente para patinho feio, sabe? Mas aqui tinha um grupo de homem, um grupo de trabalhador, que a gente saiu de casa para poder deixar o nosso legado com a camisa do Taubaté. Que a gente ia fazer tudo ao contrário, como estavam falando aí. E agora, graças a Deus, estamos aí na fase classificatória, ali, brigando aí, né? A colocação que nós estamos na tabela hoje, eu acho que já... acredito, né, que pode ser apontada, né, como a maior surpresa do campeonato, né, porque nós fomos, e a gente tem consciência disso, né, apontado assim como um dos mais prováveis, né, rebaixado da competição. Não estamos livres disso ainda, né, nós entendemos assim que como está no início, a gente precisa a cada jogo, né, estar pontuando, né, esse pensamento que nós temos, a cada jogo nós vamos sempre lutar por 3 pontos, se não der que um ponto também seja bem-vindo, né, então esse pensamento a gente está tendo e os jogadores estão fazendo assim da melhor maneira possível. Então, prognóstico assim, para o que seria, né, a intenção do Taubaté é muito cedo ainda. Né? A gente está hoje numa colocação de 5º lugar, mas a gente sabe que ela pode ser ilusória. Né? Então, assim, não vamos aqui nos empolgar, né, com isso. Ficamos satisfeitos porque o pensamento, né, que se tinha da nossa equipe, ele começa a mudar pouco a pouco.
Uma volta por cima animadora do Taubaté, realmente, principalmente para os torcedores que estão acompanhando os duelos, né? O Pedro até brincou ali, no primeiro tempo o pipoqueiro teve mais trabalho. É porque o Taubaté está sabendo administrar a pressão nos jogos em casa. O que é importante? Jogar bem, fazer um futebol bonito ou ganhar os 3 pontos? Ganhar os 3 pontos. Ainda mais em casa e com um elenco extremamente enxuto, que é isso que o Alberto Félix. Dá para o torcedor já se iludir, pensar em classificação, enfim. Não, é um passo de cada vez. Mas pensando realmente no início da temporada, para o que já conseguiram até esse momento, é louvável a entrega dos atletas do Esporte Clube Taubaté. Campeonato de tiro curto. Então, se o time já está conseguindo ficar no começo do campeonato na 5ª posição, sim, é ótimo, porque tem um monte de time aí que investiu muito mais no Taubaté que está lá embaixo. E aí, depois das mudanças que ele fez também, a troca de centroavante e o gol aí do Ailton, lateral esquerdo, que joga muita bola aí pelo Taubaté, ajudando o Taubaté a conseguir cada vez estar mais alto na tabela, e vamos seguir nesse caminho, né, que aí vai ficar bom. E falam muito de grupo fechado no Taubaté, né? O Alberto Félix disse isso e agora o Ailton também, falando, nós somos aqui um grupo de homens muito aguerridos, enfim, a gente disse que ia mudar essa situação e estão provando em campo que é mais importante do que apenas falar, né? É isso aí. Agora mudando para o time da Águia do Vale, que também foi jogar fora de casa, conseguiu um empate muito importante contra o Ituano. Com a bola rolando para Ituano e São José, antes dos 4 minutos, a Águia criou uma baita chance. Um passe de Gala de Aruá para Fabrício pela ponta esquerda. O camisa 11 correu, cortou, deixou a marcação pelo caminho. Mas na hora da finalização, a bola foi para fora. Já quando o Galo de Itu buscava espaço, a defesa ia para cima. Em mais uma bola rápida dos visitantes, Fabrício mandou forte demais e Varanda não conseguiu chegar. Na bola cruzada na área pelos mandantes, logo a zaga tirou. Quando a defesa rival pesou a mão no lance, falta marcada. Na cobrança, o goleirão ficou com a bola com tranquilidade. Se tem falta de um lado, do outro a máxima é a mesma. Só que a barreira da Águia estava lá para fechar a casa. Perto dos 20 minutos, o primeiro gol não saiu por muito pouco. Quando o Ituano finalizou, o Jefferson ficou com a bola. Na cobrança de escanteio, mais uma vez, Jefferson fez a defesa. Caminhando para o fim do primeiro tempo, naquele lance, fominha, chute tão distante. Quando o São José perdeu a bola, um verdadeiro sufoco na área. Bastou um minutinho de acréscimo para o fim da primeira parcial. 0-0 em campo. Na volta do vestiário, de cara uma bola que subiu muito. Só que aí, 1 minuto depois, saiu o gol dos mandantes com Dalpian. 1-0 Ituano. Mas a resposta da Águia foi certeira. Thiago Rubim marcou esse golaço, sem chances pro goleirão. 1-1. Na jogadaça de Neto Berola, a bola passou assim, na boca do gol para alívio joseense. Na tentativa de recuar pro goleiro, quase que o zagueiro Vitão se complicou. Final de segundo tempo e mais uma vez Jefferson com a bola sem sufoco. Sem tempo para mais nada, briga na área pela bola, mas o placar já estava cravado. 0-0 no Novelli Júnior. 5 jogos aí sem perder, né? 5 jogos invictos. A equipe está gostando dessa história aí de ganhar em casa e não perder fora, mas vai chegar um momento que a gente vai ter que ganhar fora também. Hoje a gente buscou isso e eu tenho certeza que o torcedor que aqui veio, né? Veio com a expectativa de uma vitória, mas foi feliz com a entrega dos atletas e com mais um ponto somado na tabela de classificação desse difícil campeonato. E aquela mudança que a gente fala toda semana, né? Cada hora um time está na frente. Dessa vez agora o Taubaté estão com o mesmo número de pontos, mas o Taubaté está na frente ali na classificação e o São José também vem ali em 6º colocado. Os dois times aí na zona da classificação, que é o que importa pra gente aqui da região, né? E quem comenta mais sobre os jogos que rolaram nesse fim de semana para a Águia do Vale Esporte Clube Taubaté é ele, Antônio Carmo. Alô, meus amigos dos donos da bola, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Segundou, né? Segunda-feira chegou, todo mundo aí já iniciando uma nova semana. Espero que você tenha uma semana cheia de felicidade. Estamos aqui com toda a nossa grande equipe nos donos da bola para levar para você a informação e a opinião do melhor programa esportivo da região. Vamos falar de São José e Taubaté, claro, o Campeonato Paulista, a Série A2, o futebol é o destaque aqui nos donos da bola. Você acompanha tudo com a nossa equipe. Sábado, o São José jogou em Itu, empatou com o Ituano, resultado rigorosamente normal.
Qualquer time que joga em Itu, empata com o Ituano, fala, tá bom, arrumamos um pontinho. São José fez um bom primeiro tempo, poderia inclusive ter virado no primeiro tempo com o placar na frente. Teve duas boas oportunidades, o Ituano praticamente não ameaçou o gol de São José. No intervalo, o técnico Moacir Júnior fez algo que ele não costuma fazer, não. Trocou logo um jogador. O Cristiano, que ainda não mostrou porque veio a São José, não é aquele Cristiano que brilhou no São Bento o ano passado, foi substituído e entrou o Thiago Rubim. Começou o jogo, segundo tempo, 1-0 para o Ituano. O São José empatou depois com um golaço do Thiago Rubim. Mas daí o São José só se defendeu, olha, correu riscos, mas garantiu um ponto importante. Agora tem que ganhar quarta-feira. Coisa que o Taubaté fez ontem, né? Entrou pressionado, como o São José entrará quarta-feira, jogando em casa, precisa ganhar. Pegou o São Bento. Quando começou o jogo, o Taubaté era o 13º, 14º colocado, por conta dos resultados. Como está tudo muito achatado, 3 pontos a mais, joga um time lá para cima. O Taubaté ganhou, primeiro tempo foi um jogo devagar, equilibrado. Segundo tempo, o Taubaté mandou no jogo, teve iniciativa, atacou bastante e mereceu a vitória com um belo gol feito pelo lateral Ailton, que é um jogador que tem se mostrado de um potencial grande, qualidade, sabe marcar, sabe apoiar, e o chute dele foi de grande qualidade ontem no Joaquinzão. Torcedor do Taubaté que ficou devendo, tem que comparecer em maior número para prestigiar o time. Então vejam vocês, no meio de semana o São José passa o Taubaté, chega no fim de semana o Taubaté passa o São José, mas os dois estão no G8, os dois estão com 9 pontos, o Taubaté tem uma vantagem, 3 vitórias contra 2 do São José. Um campeonato que já tem o 15 de Piracicaba classificado e muita coisa ainda para acontecer. Ao longo da semana a gente vai falar, o Taubaté quarta-feira joga em São Paulo, em Barueri, e o São José jogará em casa. De qualquer maneira, foi um bom fim de semana para os torcedores do Vale. Um abraço, gente, boa semana para todo mundo e até amanhã. Valeu, Carmo, pelas notícias. Seguindo aqui no esporte da nossa região, hoje é dia de Campeonato Paulista da Série A4. O Clube Atlético Joseense joga no Joaquinzão, dessa vez às 3 da tarde, encaram a equipe do Vossen, separados por 2 pontos. Nenhuma das duas equipes vive um momento assim tão bom. O Joseense, nesse momento, tem 4 pontos e o Vossen tem 2. Então, muito boa sorte hoje para o Clube Atlético Joseense, o nosso Tigre do Vale. Tomara que conquistem 3 pontos que são importantíssimos, principalmente jogando em casa, Lucas. É isso aí. Vamos para o intervalo rapidinho? Daqui a pouco a gente já volta com mais Donos da Bola. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas, tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandvale.com. No portal você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandvale.com. Agora, de volta com os Donos da Bola, vamos falar dos jogos que rodaram pelo Brasil todo. E teve a final da Supercopa. Flamengo venceu, hein?
Mais uma vez deu Flamengo, o maior vencedor da Supercopa ergueu a terceira taça da competição. O duelo contava com o campeão do Brasileirão, o Botafogo, contra o campeão da Copa do Brasil, o Flamengo. O jogo foi marcado por muita, mas muita chuva em Belém do Pará. Alguém esqueceu de desligar a torneira do Mangueirão. A bola tentou rolar mesmo assim, e com 10 minutos de confronto, Bruno Henrique saiu cara a cara com John, mas foi derrubado por Lucas Alter dentro da piscina, ou melhor, dentro da área. Aí, já sabe, pênalti marcado. Bruno Henrique cobrou e fez Flamengo 1, Botafogo 0. Mas a partir daí, o juiz conversou com os dois capitães e decidiram paralisar o duelo para que a chuva desse uma trégua. O tempo passou e enfim voltou a rolar a bola no Mangueirão. E ele estava lá. Após contra-ataque rápido, Bruno Henrique acertou esse chutaço no ângulo de John para ampliar para o Malvadão. BH decidindo mais uma vez e marcando de novo contra o Botafogo. Esse gosta de jogo grande. A partida ficou mais controlada, porém quem tinha as melhores chances era o time comandado por Felipe Luiz, que na segunda etapa colocou Luiz Araújo no gol. E pouco tempo depois, o camisa 7 da Gávea roubou a bola de Lucas Alter e com um toque de extrema categoria fez 3-0 e o grito de campeão ecoou pelo estádio. O Botafogo até marcou o gol de honra com Patrick de Paula, mas não foi o bastante para tirar a festa do Flamengo. Campeão da Supercopa Rei 2025. Esse é o terceiro título da Supercopa na galeria flamenguista. O clube também já havia vencido a competição em 2020 e 2021. Esse troféu rendeu quase 12 milhões de reais de premiação aos cofres rubro-negros. Cada clube tem direito ao valor fixo de pouco mais de 6 milhões de reais pela participação. E por ter sido campeão, o Flamengo ainda recebe mais $1 milhão, cerca de 6 milhões, montante que faz parte da verba enviada pela Conmebol à CBF. Começar o ano de 2025 com um título desse e com o bolso cheio não é nada mal, né? Parabéns, Flamengo! Flamenguistas começando a semana muito bem, obrigada. E seguindo nesse embalo, a gente fala agora sobre o Campeonato Carioca. O Maricá pode reassumir a liderança do Campeonato Carioca nessa segunda-feira. Isso porque Vasco e Volta Redonda se enfrentaram pela 7ª rodada no estadual e ficaram no empate em 2-2. A partida aconteceu em Cariacica e o time da Cidade do Aço abriu o placar nessa bobeada do zagueiro João Vitor. O defensor tentou tirar o perigo, mas acabou recuando para a própria baliza. Mas não demorou muito para o Pirata Verrete deixar tudo igual nessa cobrança de pênalti. O Voltaço voltou a ficar na frente com Bruno Santos. Lucas Oliveira falhou na marcação e o camisa 9 adversário fez esse golaço de cobertura. O Vasco arrancou o empate com o artilheiro do estadual. Verrete testou de cabeça para dar um pontinho pro gigante da colina. Rio Bangu, hein? Situação delicadíssima pro alvirrubro que perdeu mais uma e afunda de vez na lanterna do estadual. Dessa vez foi por uma goleada diante do Sampaio Correia. Os mandantes fizeram 1-0 com Rafael de Souza. O camisa 10 apareceu sozinho no cruzamento e só teve o trabalho de balançar a rede. No início da segunda etapa, o capitão Elias, com 2 oportunidades, ampliou para o Galinho da Serra. E Max, nessa cobrança de pênalti enjoada, fez o terceiro. Que categoria, hein, jogador? O Nova Iguaçu venceu mais uma e se consolida entre os 4 primeiros colocados. O gol da vitória saiu somente no segundo tempo com Lucas Cruz. O ponta recebeu, fintou o marcador e ainda contou com desvio na marcação para matar o goleiro Vinícius Machado do lance. Coloca mais 3 pontos na conta da Laranja Mecânica, que está na 3ª colocação. Rio Flusão. O time de Mano Menezes foi muito vaiado no empate contra o Boa Vista no Maracanã. Os guerreiros das Laranjeiras tiveram que buscar a igualdade na reta final do confronto. Isso porque o Verdão de Saquarema saiu na frente com Marcos Paulo, ex-jogador do tricolor carioca. A lei do ex não perdoa ninguém, amigo. Mas brilhou a estrela do garoto Riquelme, que achou Fuentes na boa, dentro da área, e tocou para Samuel Xavier empatar o duelo. Fim de papo, 1-1. Hoje, às 4h30 da tarde, Madureira e Maricá se enfrentam. O tricolor suburbano quer se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Tsunami quer a ponta do Carioca. Olha, continuando nesse embalo do futebol, vamos falar dos treinadores, que a gente já vem falando, e dessa vez chegou o homem, o Caribe.
O Vasco aposta em Fábio Carille para a temporada 25. O treinador estava no Santos no ano passado para a difícil missão de retornar o clube da Baixada para a elite do brasileiro. Carille tem 51 anos e não muda o estilo de jogo. Com uma equipe forte defensivamente, 1-0 a favor, são 3 pontos na conta. Em 2017, no primeiro ano à frente da equipe, Carille conquistou 2 títulos importantes com o Timão, o Campeonato Paulista e o Brasileiro. O título do Nacional, inclusive, foi conquistado numa campanha histórica, com 14 vitórias e 5 empates no primeiro turno. Ele passou pelo futebol árabe, comandando o Al-Wehda na temporada de 2018. Foram apenas 7 meses no clube da Arábia Saudita. Carille repetiu o feito ao conquistar o Campeonato Paulista em 2018 e 2019, quando retornou ao Timão, se tornando tricampeão estadual. No entanto, a segunda passagem pelo clube foi interrompida em dezembro de 19, após uma sequência de maus resultados no Campeonato Brasileiro. A Arábia Saudita parecia o quintal da casa de Carille. Em 2020, Carille foi pro Al-Ittihad, onde permaneceu até 2021. Durante o período, levou a equipe a uma boa campanha na Liga dos Campeões Asiática e teve o melhor desempenho do clube no Campeonato Saudita desde 2016. Retornou ao Brasil e comandou o Santos. Nessa primeira passagem, em 2021, foi fundamental para garantir a permanência do clube na primeira divisão. Ele permaneceu em 2022, mas teve um começo de temporada ruim, que o resultou na demissão em fevereiro de 22. Nesse ano, Carille assumiu o comando do Atlético Paranaense, mas a passagem pelo clube durou apenas 21 dias. Nesse período, ele somou 4 vitórias e 3 derrotas em 7 jogos. Carimbou o passaporte para o Japão em 22. Carille foi contratado pelo V-Varen Nagasaki. Teve desempenho modesto, terminando a temporada na 11ª posição da segunda divisão do campeonato japonês, com 23 vitórias, 17 empates e 23 derrotas em 63 partidas. Esteve na beira do gramado da Vila Belmiro comandando o Santos novamente, mas com a grande pressão de voltar com peixe para a Série A, após a inédita queda na segunda divisão. Conseguiu o acesso e o título com rodadas de antecedência, mas o desempenho de algumas partidas não foi suficiente para renovar o contrato para 25. E aí, o Vasco da Gama, precisando de um treinador após a saída de Rafael Paiva, chamou o Carille, que prontamente aceitou o projeto Cruz Maltino e está treinando o Vascão. É incrível como alguns nomes, de treinadores vêm justamente para tentar apagar incêndios, Parece que o treinador vem para resolver problemas. É sempre assim, Muitos treinadores, aliás, não é só o Carille, mas muitos são chamados sempre quando tá tudo ruim, igual o Mano Menezes, o ano passado, o Fluminense, uma péssima campanha, conseguiu aí evitar o rebaixamento. É chamado para apagar incêndio, E a gente segue com essa série do Carioca. Nos próximos dias você vai conhecer mais treinadores, já que o Carioca, você sabe, é aqui na Band. Bora pro intervalo. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas, tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte, com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os...
De volta com os donos da bola, agora vamos passar para o Campeonato Paulista. Vamos ver os resultados do final de semana. O efeito Neymar já mudou o clima na Vila Belmiro. Debaixo de muita chuva, o Sansão serviu para limpar a alma do alvinegro praiano. E te contar, hein? O fim de semana perfeito, só pro torcedor santista. O agora adulto Ney terá uma companhia que está tirando o grito de gol da torcida. Guilherme está marcado na história do Santos. Ele foi autor de 2 gols na vitória frente ao São Paulo por 3-1. Mas aos 42 minutos do primeiro tempo, o camisa 11 empatou o confronto e se tornou o autor do gol número 13.000 da história do Peixe. Dos 13.000 gols, 1.096 foram marcados por Pelé, maior artilheiro da história do clube. Já do atual elenco, Neymar é o principal marcador com 138 tentos, isso segundo os dados do Peixe. Lucas Moura até tentou estragar essa festa santista. Recebeu dentro da área e estufou as redes de Gabriel Brazão. Guilherme, pouco tempo depois, deixou tudo igual. E no segundo tempo, a virada foi com o garoto Gabriel Bontempo. E para fechar o caixão, Guilherme marcou mais uma vez e decretou a vitória. Já o Corinthians está deixando a Fiel cada vez mais feliz. Na Neoquímica Arena, Igor Coronado fez o primeiro, aproveitando a sobra do goleiro. Thales, o mágico, aproveitou nessa tabela dentro da área com Charles. A bola ainda bateu na trave antes de entrar. O Norusca diminuiu na etapa final, mas não tirou o triunfo corintiano. O Palmeiras quer espantar a má fase e fez o Guarani de vítima. O Verdão logo abriu a contagem com Richard Rios, que subiu e cabeceou pro gol. Não demorou muito para Maurício ampliar, batendo de fora da área. No segundo tempo, Estevão fez o terceiro com essa bomba de perna esquerda. Denilson tentou uma reação pro Bugre, mas Estevão outra vez fez o quarto. O Massa Bruta tem que acordar no Paulistão. Perdeu em casa pro Novo Horizontino por 2-1. Os visitantes abriram o placar com Robson cobrando pênalti. Mosqueda descontou ainda na primeira etapa, batendo no alto. Mas Fábio aproveitou o vacilo da marcação para colocar mais 3 pontos na conta do Tigre do Vale. A Lusa venceu o Botafogo por 3-2. E foi com início arrasador, 3 gols com menos de 30 minutos. Everton Maceió, Cristiano da Silva e Jajá Silva deixaram a Portuguesa na boa. Leandro Maciel diminuiu e Pablo marcou de pênalti pro Botafogo. O São Bernardo venceu fora de casa a Inter de Limeira. Rodrigo Ferreira fez o primeiro logo no começo do duelo. E nos acréscimos da etapa inicial, Rodolfo ampliou. Rafael Silva marcou de pênalti para os donos da casa. O Velo Clube perdeu mais uma no campeonato. Dessa vez, o líder do Paulistão, Mirassol, derrotou os rivais por 1-0 com gols de Matheus Avó. E a Ponte Preta derrotou o Água Santa pelo mesmo placar com gol de Danilo Barcelos, cobrando pênalti. Olha, falando de Palmeiras e Guarani, o que o Estevão tá jogando de bola é brincadeira, hein? Mais 2 gols pra conta ontem e ele não faz gol só com o pé, né, Lari? Faz gol de cabeça também, se mostrando um jogador completo, né? À toa que já tá vendido, né? É por isso que sempre tem algum time sempre de olho, né? Porque o jogador que vai fazendo gols de maneiras diferentes já é difícil você encontrar um atacante de fato efetivo, né? E aí você pega um jogador que vai se encontrando. E agora falando do Sansão, a gente brincou desse efeito Neymar. O fim de semana foi de fato glorioso pro torcedor santista. Viveu emoções que talvez não viva em muitos anos, né, Lucas? Faz tempo. Sentimentos incríveis para esse fim de semana, desde a chegada do Neymar, o anúncio, a festa que foi preparada, o encontro dele em família, enfim, muitos torcedores que tomaram aquela chuva danada, né? Brincaram, o céu tá chorando com a volta de Neymar, o céu em festa. E aí agora logo pro clássico, o Santos que precisava dessa reabilitação, logo contra o São Paulo, não tinha outro time, gente. Não podia esperar para a próxima rodada. Ela passou o final de semana, o outro, né? Tão feliz, agora nesse aqui já não foi tão legal. Já mostrando também que as redes sociais, o efeito Neymar também, tinha pouco mais de 3 milhões, já bateu 6 milhões de seguidores do Santos, já postou lá hoje, o Neymar já treinou, já deu assistência para gol, parece que tá tudo bem ali com o menino Ney para começar já jogando agora, nessa quarta-feira, né? Bora de mensagens. Bom dia, Fabrício é muito fraco, aos 4 minutos chutar, sendo que o Varanda estava sozinho na área, não toca, só cisca, o Alex tá bravo com a águia, Eu comentei isso, eu falei, Sim. pô, podia ter cruzado essa bola que ele chutou, né? E eu encontrei o Alex, hein? Ele falou, eu sou o Alex que manda mensagem lá, encontrei ele no estádio.
O Roberto, oi Larissa, BZK, qual a razão da Larissa ficar sentada no programa? Seu Roberto, eu passei por uma cirurgia, tem o quê? Ela tem que mês. apoiar o braço ali, ó. Ela tá sentada porque o braço tem que ficar no banquinho, não dá pra ficar solto, não. Nos bastidores de Tipóia, por aqui com essa mesinha pra ajudar, mas eu prometo que em um mêsinho tô zerada, tô de pé de novo. O José Carlos ali, olá Larissa BZK, o burrão tá vivo, hein? Tô acreditando, sou fã de vocês, incluindo o Bernardo. Incluindo o Vascaíno, gente da melhor qualidade. Obrigada pela sua companhia, todos os dias aqui acompanhando nossos donos da bola. Agora a gente sai do esporte, vamos direto para o estúdio do Band Cidade Primeira Edição, falar com a nossa Barbie. Boa tarde, Fernanda Belo, tudo bem com você? Segunda-feira cor-de-rosa por aqui, não é mesmo? Ó, Flamengo tinha que estar de preto e vermelho, né, galera? Porque teve título aí, verdade, família, grupo da família bombando. Eu sei, né? Com o grupo da família lá não tem como não saber dessa, gente. Bomba, bomba. Fê, ótima semana pra você, bom jornal, até amanhã. Pra vocês também, viu?